Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de quarta-feira, hoje 14 de fevereiro. E hoje comemora-se o Dia Internacional do Amor. Se você não sabia, há esse dia em que se celebra o Dia Internacional do Amor. Mas eu gostaria até de corrigir que todo dia deve ser o dia em que nós devemos transmitir e comunicar amor. Não é apenas um dia, evidentemente é um dia referencial, mas todo dia nós devemos demonstrar amor uns para com os outros. Foi isso que Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E então você que está conosco nesta manhã, abra o seu coração para compartilhar desse amor que Deus tem derramado em nossos corações por intermédio do Espírito Santo. É isso que nos diz o apóstolo São Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, capítulo 5. Ele diz que o amor de Deus está sendo derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. Opção para a Vida lembra a todos que hoje estaremos encerrando a mensagem que nós transmitimos sobre as 3 dimensões do amor, ou dos atributos divinos. Dentre os atributos, o amor é um deles. E então você, nesta manhã, continue com o seu coração aberto para receber a palavra de Deus. Obviamente, hoje, quarta-feira, chamada de cinzas, muita gente ainda guarda aquela tradição de querer ir expurgar, limpar, alvejar a sua alma, colocando uma cinzazinha sobre a sua testa. Eu fiz muito isso, muito mesmo, quando brincava carnaval. E na quarta-feira chamada de cinzas, eu ia lá no templo católico, colocar aquela cirnazinha, aquela tirnazinha na testa, em sinal de que os meus pecados estavam perdoados. Quanto engodo, quanto engano, quanta mentira há nessa cerimônia que as pessoas depositam fé. Eu nunca ouvi falar que cinza tirna limpa alguma coisa. Pelo contrário, suja, não é? E quem é que nos purifica os pecados? A Bíblia diz ao contrário: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. É isso que nos diz a palavra de Deus. E o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo o pecado. Eu não sei como é que as pessoas, em pleno século XXI, ainda acreditam numa farsa, numa mentira forjada, por Satanás, e que está na mente de muita gente. Porque muita gente brincou carnaval, pulou carnaval, fez e pintou, bordou, deitou e rolou, e agora vai lá colocar uma cinzazinha na testa para dizer que os seus pecados foram purificados. Onde se pode acreditar numa mentira dessas? Venha para Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Enquanto isso, nós só temos que agradecer a Deus por essas noites, por esses dias que tivemos lá no Parque do Povo participando da 20ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Foram noites e manhãs e tardes maravilhosíssimas, abençoadíssimas. Porquanto, só temos que agradecer a Deus. Nesse instante, você vai se deleitar com esta música interpretada pelo conjunto coral Sarah Calley, da Igreja do Calvário, e logo em seguida estaremos trazendo a conclusão sobre esta mensagem: as 3 dimensões dos atributos divinos.
pense que a coisa deu errada, saiu errado porque você, muitas vezes nós devemos assumir realmente os nossos erros, mas Deus pode ter um propósito em tudo isso, às vezes para nos ensinar o quanto nós somos limitados, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos impotentes, o quanto nós somos ingênuos. A onisciência de Deus, Ele conhece e sabe de tudo e de todas as coisas. Nos versos 7 a 12 nós encontramos o segundo atributo de Deus, que é a onipresença. Versos 7 a 12: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras, pois as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Este segundo atributo nos mostra que não há lugar onde Deus não se encontre. Estou lembrando aqui de uma ilustração, eu já falei isso aqui há algum tempo atrás, numa sala de aula, havia aula de religião, uma pergunta que a professora fez às alunas e aos alunos, crianças, e aí o professor perguntou para cada aluno: quem é Deus para você, meu filho? Como é que você entende Deus? Então um dizia: Deus é como um Papai Noel, gosta de dar presentes. Outro disse: Deus é como um carrasco, duro, cara fechada. Cada um deu uma definição. E tinha lá uma garotinha que nasceu e se criou no Evangelho, participando de escola dominical, de estudo bíblico, culto doméstico. Ela disse: tia, eu sei quem é Deus, eu conheço Deus. A professora disse: então filha, diga como é que você conhece esse Deus. Ela disse: professora, Deus é tão grande, imensamente, ela fez uma redundância, imensamente grande, ele é enorme, que não cabe no mundo inteiro. Mas tia, ele é tão pequenininho que cabe dentro do meu coração. Deus está em todo lugar, está em toda parte. Alguém pode até dizer: Deus está no inferno. Ele está no sentido de contemplar a situação de todos aqueles que se rebelaram, que o desobedeceram. Que o lugar da sua habitação é no céu, mas não existe lugar onde Deus não esteja presente. É como se você, quando está entrando na água, você percebe que a sua resta, a sua sombra entra também, mas não se molha. Não é assim? Deus está em todo lugar, como o oxigênio está em todo o espaço terrestre. Ele está em todo lugar, Ele é onipresente. Tem mais uma coisa: ao mesmo tempo, em todo lugar, em toda parte, Deus está presente. A onipresença de Deus não está presente apenas no sentido lugar, mas Ele está também presente no mundo da nossa mente. No mundo da nossa mente. E Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 35 a 39, ele dá uma dimensão da extensão, da grandeza, da presença desse Deus. E ele diz nos versos 35 em diante: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem
nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem pode dizer amém? Amém. Ele está presente, sim. A onipresença de Deus não nos dá em nenhuma fração de milésimo de segundo, estou fazendo aqui uma redundância a menor possível. Razão para você pensar que Deus não está presente na minha ou na sua vida. Ele está presente, sim. E é isso que deve nos levar a não pecarmos contra esse Deus, a termos temor quando estivermos sendo tentados para fazermos alguma coisa errada. Dentre os atributos de Deus, existem os atributos naturais e os atributos morais. Os naturais, a gente vê tudo que está criado, tudo que está aí. E os atributos morais diz respeito à nossa vida, à nossa conduta, o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de nos relacionarmos com esse Deus. Gente, os atributos de Deus são inumeráveis. O autor desse livro, Os Atributos de Deus, ele cita, pelo menos eu pude perceber, uns 15. Presciência, a supremacia, a soberania. Deus não é um déspota, Ele é soberano, mas não age como um déspota. Aliás, eu escrevi um artigo quando Deus levou minha esposa. Escrevi um artigo, Seja Feita a Tua Vontade, na revista Raio de Luz, e eu falo sobre isso. Deus não age como um déspota, nós temos somente que dizer: Senhor, seja feita a Tua Tua vontade seja feita para sempre. Então Deus é soberano, Deus é imutável, a imutabilidade de Deus, a santidade de Deus, o poder de Deus, a fidelidade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a generosidade de Deus. E eu quero terminar com a ira de Deus. É um dos atributos. E aí, quando a gente fala sobre ira, dentro desse aspecto, desse segundo atributo, as pessoas não gostam de ouvir, e até alguns questionam: Deus é amor? É. E por que Deus se ira? Como é que a gente pode associar? Não é uma incoerência, alguém pode pensar. Deus é amor e a gente encontra a Bíblia falando sobre um Deus irado. O autor deste livro, ele diz que na Bíblia há mais concordâncias bíblicas falando sobre a ira de Deus do que o amor de Deus. Como explicar isso? Ele diz isso aqui nesse livro. É que Deus não age irado ou com ira como um revanche. Não, senhores. A ira de Deus, inclusive o salmista descreve isso no Salmo 7, versículo 11, que Deus se indigna, Deus se ira todos os dias. Salmo 11, versículo 7, se eu não estou enganado, parece-me que é isso mesmo. Eu vou ler aqui para ver se é isso aqui. Salmo 11, versículo 7. Eu gravei bem o salmo, mas eu não estou com muitas. É não? Então é o 15, versículo 11, ou é o versículo 7? Deixa eu ver se é isso mesmo. Não é não. Mas eu vou encontrar aqui. 7, 11. Leia aí, irmão, por favor. Salmo 7, verso 11. Pronto. Olha, você imagine, você que é pai, você que é mãe, que está me assistindo agora, todos os dias você, como pai e mãe, tem uma contrariedade por causa de um filho rebelde ou desobediente. Agora, leva isso aí, eleve isso aí a quantidade de criaturas que povoam a terra diariamente. Por isso que o salmista expressa esse desabafo divino. Salmo 7, eu tinha certeza que era o Salmo 7, verso 11.
Eu vou repetir mais uma vez, o irmão leu, mas é bom que a gente leia daqui para que todos, se você tem uma Bíblia em casa, pode até gravar. Salmo 7, versículo 11. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. É uma tradução que diz que ele se ira todos os dias. E ele se ira por quê? Porque ele vê, ele contempla a humanidade não ser reconhecedora, não ter o menor respeito, a menor consideração a esse Deus que criou o homem conforme a sua imagem e semelhança e supre a humanidade de tudo que é do bom e do melhor. E infelizmente o homem, em vez de agradecer, o homem se rebela contra Deus, o homem muitas vezes diz impropérios contra Deus, o homem diz blasfêmias contra Deus. Isso é como se fosse uma prática injusta. É injustiça que diariamente Deus experimenta, que Deus ouve, que Deus contempla. Isso provoca a ira de Deus. Isaías capítulo 1, versos de 1 a 3, ele diz: criei filhos e exalcei-os, mas eles se rebelaram contra mim. É como se você que é pai, que é mãe, tem um filho, tem uma filha, dá a melhor educação, faz de tudo, do bom e do melhor, a melhor roupa, da melhor grife e tudo, e quando acabar, ele chega para você e chama você de tudo que é de impropério, diz que você não é pai, que você não é mãe, que você é isso, que você é aquilo. Isso deixa você arrasado ou arrasada na condição de pai ou de mãe. E é assim que Deus se sente diante da humanidade, e aí isso provoca a ira de Deus. Ninguém gosta de ouvir falar sobre a ira de Deus como uma coisa boa, sempre é como algo negativo. Amor não combina com ira, alguém já disse. Muitos acham que isso é incoerência, mas esse é um dos atributos de Deus, a ira de Deus. Vou dizer uma coisa aqui para vocês. Depois que eu li esse livro aqui, eu cheguei à seguinte conclusão: a existência do próprio inferno foi preciso que existisse, como a existência do céu. Sabe por quê? Porque um dia, quando aqueles que forem lançados no inferno, conforme diz lá em Apocalipse, o diabo, os seus anjos e todos que decidiram por segui-lo, vão ser lançados lá, e eles contemplarem a justiça de Deus, eles vão dizer: nós estávamos realmente merecendo esse lugar, nós precisávamos vir para aqui mesmo, porque nós abusamos da bondade, da benevolência, da imutabilidade, da graça de Deus, que foi tremenda, foi para lá de transbordante. Então nós estamos aqui porque realmente nós merecemos isso. Não foi isso que aquele ladrão fez? O ladrão que estava crucificado ao lado de Jesus, o que ele disse para o outro? Nós não estamos aqui porque nós merecemos. Isso, todos que vão povoar o inferno, você que está me assistindo, Deus lhe guarde você não ir para esse lugar, mas muitos vão chegar lá e vão dizer: nós merecíamos realmente, esse era o lugar para onde nós deveríamos ter o destino final. E tem mais uma coisa: eternamente. Agora, analisando, dentre esses atributos, o último deles, a onipotência, e aí eu quero apenas ainda aqui dar um ligeiro retoque, ler para vocês o que o apóstolo São Paulo, com muita clareza, com muita riqueza de detalhes, com muita propriedade e com muita autoridade, descreve o que é que os homens fizeram com esse Deus que é grande, majestoso, poderoso, soberano, criador dos céus e da terra. E aí eu convido você a ler comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, principalmente a partir dos versos 18 em diante. Que eu não estou falando sobre os atributos divinos apenas vendo ou admirando a Deus. Eu estou também tentando aplicar aqui para você que me assiste em casa o quanto você precisa de cuidar, de conhecer, enquanto está com vida,
esse Deus, porque depois da morte seguisse ao juízo final. Meu intuito é esse. Estou tentando aqui trazer para você um despertamento para que você conheça realmente esse Deus e se aproxime dele e se converta dos seus maus caminhos, se converta dos seus pecados e creia e confesse o seu nome antes que seja tarde demais. Mas eu quero ler apenas aqui Romanos capítulo 1, onde Paulo descreve a partir do verso 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Aqui nós encontramos o homem desprezando um Deus onipotente que criou tudo, que se manifesta através da obra da criação, da natureza, e simplesmente por desobediência, por rebeldia, por rebelião, o homem optou não querer nada com Deus. O homem se tornou inimigo de Deus. Não foi por outra razão senão essa somente. E aí ele diz isso nos versos que nós lemos deste salmo, nos versos 13 a 19, para a gente terminar. E aí o autor, Davi, ele diz da sua indignação contra os homens cruéis, contra aqueles que se rebelaram, que desobedeceram a Deus, que não querem nada com ele. E ele diz assim, nos versos 13 a 19, eu estou terminando com essa leitura, os versos 13 a 19. Aliás, 13 a 19. Pois tu formaste o meu interior. Aliás, desculpem, versos 19, me perdoem, versos 19 a 24. E nós encontramos de 13 a 19 a onipotência de Deus, e de 19 a 24 nós encontramos a condição do homem que desprezou, que tem rejeitado todo o conhecimento acerca desse Deus. E aí o autor do salmo diz: tomar, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos pois de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu pensamento, o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Nesse salmo, ele termina fazendo uma reflexão. O resultado daqueles que desprezaram a onisciência, a onipresença e a onipotência desse Deus, eles vão simplesmente colher aquilo que eles plantaram, ou que foi semeado. Terminando esta reflexão do Salmo 139, eu faço uma pergunta para você que está conosco, tanto aqui quanto em casa. Você, diante do que acabou de ouvir, diante do que acabamos de expor,
pode afirmar que não vale a pena, que não tem nada que você se preocupar em pensar, em conhecer esse Deus através desses atributos, das dimensões desses atributos, a onisciência, a onipresença, a onipotência desse Deus? Você acha que vale a pena continuar nessa posição que você tem alimentado no seu coração? Ah, não, eu não preciso, eu não tenho dificuldade nenhuma de crer ou deixar de crer nesse Deus. Para mim, não tem vantagem nenhuma. Eu continuo vivendo, eu continuo existindo e a vida continua. Cuidado que um dia a vida vai deixar de existir. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Sempre que eu leio